o arrebatamento não vai acontecer, e saiba por quê. Porque o arrebatamento exatamente ela foi criado aí pela Igreja Católica. Arrebatamento nunca existiu, até porque a Bíblia ela foi modificada por muitas vezes. Ela foi modificada, ela foi tirada muitas coisas, então não deve a gente acreditar 100% no que está na Bíblia, até porque ela só foi apenas uma criação da Igreja Católica para as pessoas quererem essa vida lá no céu. Sendo que eu particularmente, eu não acredito nesse céu aí, nesse arrebatamento, até porque, minha gente, só se até mesmo se esse criador que criou aí eu particularmente acredito que foram os Anunnakis, os seres Anunnakis que criaram o ser humano. Se for de acontecer de algum ser que nos criou, que veio do lado de outro planeta, que se eles vierem voltar, vai voltar de outro planeta, mas ninguém sabe o dia nem a hora. E os próprios evangélicos, crentezinhos, não vão reconhecer eles e vão achar que é o demônio, porque dessa maneirinha aí que criaram ele, né, bonitinho, de cabelinho louro, olhinhos azuis, branquinho, não. Então, assim, não é confirmado assim que esses seres Anunnakis vai vir, mas esse arrebatamento aí da forma que criaram, né, Igreja Católica, ela nunca vai existir, ele nunca vai acontecer, porque só foi apenas uma criação aí da Igreja Católica para pôr medo das pessoas, para serem excluídas por si próprio, né, por si só, ser excluída desse reino do céu. E que acha que exatamente algumas pessoas elas esperam aí, né, uma vida melhor aqui em outro planeta, sei lá, em outro céu, em outro lugar, e elas ficam acreditando que esse céu ela realmente existe, só que não existe, nunca vai acontecer. As pessoas vão esperar, vão morrer esperando esse arrebatamento acontecer, mas nunca vai acontecer porque não foi uma criação humana, foi uma criação de pessoas, de Igreja Católica. Não foi esse Jesusinho de vocês, não foi Deus de vocês que falaram isso. Então, foi criada exatamente esse céu aí, esse arrebatamento foi criado para poder colocar medo nas pessoas, para as pessoas viverem a empresas, fazendo as coisinhas que eles querem, que foram para a Bíblia, né? Que foi programado tudo, né? Eles querem prender as pessoas dentro da igreja para poder achar que um suposto céu, um suposto arrebatamento vai acontecer, sendo que nunca vai acontecer, até porque foi tudo que foi criação de humano, né? Nunca acontece, minha gente. Só passa de uma imaginação de um ser humano. Então, não existe prova que Jesus existiu, não existe prova pelos cientistas que ele falou realmente isso, que ia voltar, que ia ter arrebatamento, até porque esse Deus, se ele foi um revoltado na época lá de Israel, primeiro que ele nunca foi Deus, né? Porque, e ele, segundo, se ele prometeu, se supostamente tudo que está na Bíblia de ele falar que vai voltar, vai ter o arrebatamento, se fosse supostamente isso fosse tudo que fosse mesmo acontecer, e já era para ter acontecido desde a época que ele estava lá. Nunca aconteceu para os próprios judeuzinhos, as pessoas lá de Israel. Até porque essa promessa não foi para brasileiro, essa promessa foi só apenas para o Israel. Até porque foi uma história contada pelo Império Romano e aceita pela Igreja Católica e Constantino, né? Então, não tem como você acreditar numa história dessa. O arrebatamento, ele foi criado para poder prender as pessoas dentro da igreja com medo de ir para o inferno. O arrebatamento foi criado para você achar que vai ter uma vida melhor do que essa, sendo que aqui é o próprio inferno nessa terra e o próprio céu também aqui nessa terra. Porque o céu desses líderes religiosos da Bíblia que foi criada
pelo Constantino, pela Igreja Católica, pelo Império Romano, foi escrita para somente prender as pessoas, colocarem medo nelas, com medo do ir pro inferno, sendo que o céu deles, né, é o dinheiro para poder dar para eles, prender realmente essas pessoas, para eles viverem o resto das suas vidas dependendo do dinheiro, da riqueza desses fiéis aí, né, que acredita aí no que está dentro da Bíblia e acredita também nesses líderes religiosos. Então, a Bíblia, ela não é sagrada e sim sangrenta. Até porque se você for ver lá no Velho Testamento, só tem sangue, só tem morte, só tem... Esse Deus aí é tão bonzinho, né? E assim, arrebatamento nunca vai acontecer. Não vai acontecer mesmo. Você pode achar aí que... mas aconteceu um furacão, aconteceu uma tempestade, aconteceu não sei o que na Terra, é o final dos tempos, sei lá, a volta de Jesus, Jesus voltando, enfim, a profecia está se cumprindo aí, né, que da Bíblia, né, que foram os humanos que criaram essas leis aí, né. Então, aí as pessoas ficam dizendo, mas Jesus vai voltar, não sei o que, aí vai lá pra igreja. Minha gente, Jesus não vai voltar nunca. Não vai voltar nunca, até porque esse Deus também nunca vai voltar. Se ele falou que era o próprio Deus, então nunca vai voltar. Então vocês vão ficar aí esperando, dormindo, esperando, mas nunca vai acontecer. Porque não vai acontecer, porque ele não falou nada disso. Se esse Jesusinho aí, poderoso aí, ele não vai cumprir nada com o que ele falou, porque não foi ele que falou, foram os humanos que falaram. Então, é isso, minha gente. O céu, o arrebatamento não vai acontecer. O inferno já é aqui na terra. O céu também, só que o céu é no bolso desses líderes religiosos, né? Quanto tiver mais com dinheiro, é o céu para eles. Esse céu aí tem que ter, aí sempre tá cheio, né? Então, não é o céu aí lindo, maravilhoso, de ouro e cristal, não, tá? Esse céu aí vocês dão suas próprias riquezas para esses líderes religiosos, chamados líderes religiosos, né? E encher seus bolsos de dinheiro. Somente isso, tá bom? Arrebatamento, vocês podem aí contar a opinião de vocês, mas não vai acontecer, meus amigos. Tirem seus cavalinhos da chuva, porque não vai acontecer. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.